Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade. Parece que esse período não vai passar nunca, né? Mas temos que ser confiantes, que tudo é para nossa proteção, né? Então, no momento certo, quando for oportuno, for seguro para todo mundo, estaremos de volta em sala de aula. É, hoje, né? Quando estou gravando esse vídeo, eu estava pensando nos últimos acontecimentos, né? Nós estamos sendo testemunhas de momentos históricos da história da humanidade, né? Então nós vemos aí esse período de pandemia, que está cada vez mais difícil, principalmente no nosso país, que agora começou a ficar muito difícil. E vocês que são da nova geração estão passando, estão vivenciando, sendo testemunhas de um período bem difícil, né? Essa questão da pandemia, muitas mortes todos os dias. O nosso país agora, né, a coisa está ficando bem mais complicada na nossa própria cidade, no nosso próprio bairro. Então isso realmente ficou para a história, né? Mas apesar de todo esse cenário é, triste, né? Muitas mortes, muito desemprego, problemas na economia, tenho certeza que a humanidade como um todo, né? Não só aqui no Brasil, vai tirar grande proveito, refletir bastante na situação, né? Das nossas atitudes, né? E ver o quanto que o planejamento é importante. Porque, claro que não dá pra gente prever, não tinha como a gente prever uma pandemia dessa. Mas muitos países conseguiram passar melhor por essa aprovação porque já tinha uma infraestrutura. Aí fica aí uma lição para o Brasil, né? Ao mesmo tempo estamos vivenciando uma crise política, no Ministério do Brasil, no governo atual. Então está sendo muito complicado também, que certamente vai entrar para a história. Na última semana, então, vemos aí essa questão da morte do americano negro, né, George Floyd, e a repercussão da morte dele, que covardia, né, fizeram com ele. Então a gente está vendo aí uma questão que não foi ainda resolvida pela humanidade, essa questão do racismo. Estados Unidos, um país que já foi escravocrata, e carrega esse racismo já durante muito tempo. E é um problema mal resolvido. Né? Então, olha só, com certeza George Floyd virou um Marte. E como eu vi ontem na CNN, é o nome da década da história, né? É o nome do século. Já disseram que é o nome do século XXI, é George Floyd. Porque não é só George Floyd, né? É tudo que ele representa. Então, eu aconselho vocês a assistirem os telejornais, buscar essas notícias na internet, que isso faz parte do futuro de vocês, gente. Eu já sou mais velha do que vocês, é claro que tenho muito chão ainda, se Deus me permitir nessa vida, mas vocês são mais novos ainda, têm uma vida toda pela frente. Vocês têm que encarar, né, o que está por acontecer aí com muita firmeza. Então, se manter informado, refletir o que está acontecendo, questionar, discutir é muito importante para a formação do senso crítico de vocês. E é por isso que a gente está aqui estudando português. Não é só para entender o que é prosódia, ortoépia. Ah, professor, o que isso tem a ver? O que tem a ver com crônica argumentativa? É toda uma forma de treinar o nosso cérebro, tá? Para ele se fortalecer e obter conhecimento, para a gente poder ser um sujeito crítico, né? Pensante, questionar, lutar por nossos direitos. Né? E ó, essas manifestações aí não são à toa, é um ato de democracia, é um ato de, de luta, né? Por uma sociedade melhor. Tá? Então deixo aí esse meu apelo para vocês que vejam as notícias, que leiam, que estudem, que reflitam, porque isso tem a ver com vocês. Tá? O futuro, como que vai ser a sociedade, a humanidade aí no futuro de vocês daqui a uns 10, 15 anos, 20 anos? Tá? Então é algo para se pensar. Então, essa semana foi uma semana muito difícil para mim, ver isso tudo, administrar isso tudo, trabalhando bastante. Realmente me senti muito cansada, né? Não só fisicamente, mas mentalmente. Mas todo mundo está passando por isso, né? É um momento difícil, mas nós somos resilientes, nós vamos conseguir passar por isso, tá? Então, a aula de hoje, aula 13, hoje é dia 8 de junho, segunda-feira. Eu vou fazer com vocês a correção
das aulas 11 e 12, que são os questionários 1 e 2 do exercício de revisão, tá? Então, o objetivo desses questionários foi justamente dar a oportunidade para vocês fazerem uma autoavaliação. Será que eu realmente entendi o conteúdo? Será que eu sei aplicar a teoria que a professora ensinou lá no livro em um contexto de texto? Será que eu consigo pensar por mim mesmo, formular respostas que não sejam respostas do livro, que sejam as minhas respostas? Será que eu posso, que realmente eu compreendi o sentido desse conteúdo? Então, esse foi o objetivo, tá bom? E na segunda parte do segundo bimestre, amanhã, quando a gente continuar com o conteúdo, depois eu também, se der tempo, a gente faz uma revisão também da segunda parte, né, desse conteúdo, dos conteúdos novos, que ainda estudaremos. Então, acompanhe aí comigo, tá? Eu vou utilizar aqui no celular. Eu vou fornecer para vocês também, tá? A resposta por escrito, não se preocupem. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou corrigir, então, o questionário 1 da aula 11 do dia 1º, tá? 1º de junho. Então, botei aí, ó, número 1. Observe a imagem ao lado. Observe a imagem ao lado. Então, olha só, a primeira coisa que eu falo com vocês começa na interpretação do enunciado, que é o enunciado que te pede o que deverá ser feito e ele muitas vezes te dá o caminho para a resposta. Então, tem que fazer passo a passo do enunciado. Qual foi a primeira coisa, o primeiro pedido aí que o enunciado ele solicitou? É justamente observe a imagem ao lado. Então, você vai observar bastante. O que eu estou vendo nessa imagem aí? É uma imagem preta e branca. Eu estou vendo um senhor, né, de idade sentado no banco de uma praça lendo o jornal. De dia dá para ver que é um dia ensolarado, apesar da imagem ser preto e branco, consigo ver a claridade, a luz em cima dele, a sombra dele projetada no chão. Não sei onde é esse lugar, não dá pra gente saber se é aqui no Brasil, se é em outro país, tá? Mas eu observei e já sei do que se trata essa imagem. Ela pode ser considerada uma crônica? Aí a pergunta, ó, justifique sua resposta. Então, ela pode ser considerada uma crônica? Sim ou não? Se você respondeu sim e se você respondeu não, tanto para o sim quanto para o não, você tem que justificar sua resposta. Não basta botar sim, não, ponto. Não, você tem que dizer, explicar muito bem explicado o porquê que você acha que sim e o porquê que você acha que não, tá? Será que eu posso, a partir dessa imagem, eu posso considerar essa imagem uma crônica? O que vocês colocaram? Bom, a resposta é sim, tá? Essa imagem pode sim ser considerada uma crônica. Embora o livro didático de português ele não tenha abordado a crônica visual, tá? Mas saibam, eu vou dar aqui um acréscimo na matéria. Lá no livro nós estudamos o que é crônica e vimos aí 2 tipos de crônica, a crônica argumentativa e a crônica narrativa. Só que existe outro tipo de crônica também, que é a crônica visual. A crônica visual é aquela que não utiliza a linguagem verbal, somente a visual, tá? Então, aqui eu não tenho palavras, eu só tenho essa imagem, mas sim, eu posso ser considerada uma crônica. Por quê? Porque a crônica é um retrato do cotidiano, do dia a dia, de um fato corriqueiro. E olha só, que mais comum a gente vê aí são os senhores de idade, aposentados, né, que vão para a praça ler o jornal. É um hábito, tá, dessa comunidade mais idosa, tá? Então, é comum. Então, isso é do dia a dia. Ou até pessoas mesmo que não são idosas têm esse hábito de sentar no banco da praça, respirar um ar puro, ver gente, ler o jornal, ou ler um livro, tá? Isso é muito comum, tá? Então, isso aí eu posso considerar uma crônica, porque ele não está aqui discutindo com palavras o cotidiano, mas ele está mostrando com uma imagem bem, como eu posso dizer, questionadora, né, desses hábitos, essa imagem bem explícita, tá? Então, sim, pode ser considerada uma crônica, porque há também a crônica visual, que também aborda o cotidiano, beleza? Entenderam? Então, você já sabe que a crônica não é só escrita, ela pode ser uma crônica visual também, tá? Número 2. Explique com suas palavras. Não é para você pegar lá do livro e copiar o que está escrito no livro, tá? Isso não existe,
tá? Para você explicar com suas palavras o que as características da crônica narrativa e as características da crônica argumentativa, esses dois tipos de crônica que nós vimos. Nós já sabemos que qualquer que seja a crônica, tá? Independente do tipo dela, ela faz um recorte do cotidiano. A palavra principal que define a crônica é cotidiano, dia a dia. Sabendo disso, a crônica narrativa, por que é narrativa? O que é narração? É a contação de história, tá? É a narração de algum fato do cotidiano. É alguém ali contando o que aconteceu. Imagina esse senhor aí contando numa crônica narrativa sobre o dia dele, sobre a manhã dele. Acordei cedo, olhei pela janela, vi que o dia estava lindo, senti falta de respirar o ar puro, então fui com o meu jornal do dia, que foi colocado na porta de casa, ou que eu comprei na banca, sentei no banco e fiquei lendo, tomando sol. Olha só, ele está contando um fato corriqueiro do dia a dia, um hábito dele matinal, e como se fosse uma história, tá? Então a crônica narrativa, ela tem essa característica de narração do fato do cotidiano. A professora, ela só faz isso, ela só conta um fato cotidiano? Não, tá? Lembre-se que a crônica, ela originou lá do jornal, tá? Ela foi criada, né, para o gênero jornalístico. E ao passar dos anos, ela foi agregando, absorvendo características de outros gêneros literários. Por exemplo, da literatura, né? O que a crônica herdou da literatura? Uma linguagem mais subjetiva, a liberdade na escrita, tá? Então ela mistura do gênero jornalístico com o gênero literário, tá? Ao mesmo tempo que ela pode ter esses traços do jornal, que é mais objetivo, que fala do dia a dia, porque é isso que o jornalismo faz, né? Ele fala do cotidiano, acontecimentos no nosso dia a dia, e a literatura, ela vem dando esse que mais subjetivo, né? Uma linguagem mais rebuscada. Mas lembre-se que a crônica, o cronista, né, que é o autor que escreve crônica, a gente chama de cronista, ele tem essa liberdade na linguagem, tá? Então, a crônica narrativa, ela não vai só narrar um acontecimento do dia a dia, ela pode ter uma crítica, tá? Pode ter um pensamento, uma mensagem a ser transmitida, tá? E a crônica argumentativa é a mesma coisa, ela tem um retrato do cotidiano, mas a principal vertente dela é discutir, criticar alguma coisa. O que ela critica? É justamente um fato do cotidiano. A partir de alguma coisa do nosso dia a dia, esse autor, essa pessoa que escreve, ele vai lançar uma crítica, alguma coisa, a opinião dele sobre aquele assunto, tá? Uma opinião bem fundada, gente. Não é um achismo, não é uma coisa assim, pobre de escrita, pobre de opinião. É uma coisa muito bem fundamentada, muito bem discutida, tá? No livro nós vimos aí várias crônicas argumentativas, vários exemplos. Beleza? Número 3. Faça um comentário sobre a linguagem utilizada na crônica, tá? Então, olha só. Nessa figura aí, é uma crônica, se eu considerar ela uma crônica, né? Eu digo, né, que ela usou aí qual linguagem? Não a linguagem verbal, não tem palavra nenhuma. Usou a linguagem visual. Mas quando a gente fala de crônica no todo, sem especificar se é uma crônica visual ou uma crônica escrita, a linguagem é essa, como eu expliquei para vocês. É a mistura das características da linguagem mais objetiva do jornalismo com a linguagem literária. Então, eu posso ter ali, dependendo do tipo de crônica, ele admite essa liberdade na escrita, tá? Aí vai depender do cronista, do estilo dele, se ele quer falar de uma forma mais formal ou se ele tem um teor mais informal, tá? Então lembre-se sempre que na crônica ela permite essa liberdade na escrita, mas que vai depender, como eu disse ainda agora, do estilo do cronista. Tem uns que tem uma linguagem mais rebuscada, tem uns que tendem a ter uma linguagem mais informal, depende muito. Mas é comum na crônica, né, ter o uso de ironia,
sarcasmo, dependendo do escritor, jogo de palavras, tá? Usar uma linguagem mais metafórica, mais simbólica, que é características da literatura. Então, a linguagem não é uma linguagem única, tá? Ela vai depender muito do tipo de crônica, do estilo de quem está escrevendo, beleza? Prosseguindo, então, número 4. Leia as palavras ao lado. Então, eu botei um quadro para vocês aí, ó. Nunca diga, tá? Eu tenho várias palavras aí, ó. Esteja, maionese, rúbrica, ciclano, mortandela, conzinha, problema, tem-que, membra, galfo, bandeja, tá? Freada, lagartixa, menas, tá? Mendigo. Tem várias palavras aí. Por que eu coloquei essas palavras? Na letra A eu falo, ó. A partir dessas palavras, explique o que é ortoépia. Então, essas palavras aqui já estão dando o caminho das pedras para vocês. Por quê? A ortoépia, como eu expliquei no outro vídeo, é o ramo da língua portuguesa, né? É uma especialidade da língua portuguesa, uma ciência, ouso dizer, dentro da nossa língua portuguesa, que estuda em relação à pronúncia correta das palavras, tá? Porque nós falantes, tá? Nós falantes a todo tempo estamos cometendo erros de pronúncia, erros gramaticais, tá? Então é comum a gente ouvir essas pessoas falando errado, tá? E claro que tem todo um contexto, tá? Às vezes as pessoas burlam as regras gramaticais da pronúncia de certas palavras, não porque simplesmente elas querem, mas às vezes que não tem estudo, né? Não estudou devidamente para poder conhecer as regras gramaticais, ou não conhecem realmente, ou enfim, né? Acha difícil falar, ou aprendeu, ouviu tanta gente falar mortandela, 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 que acabou achando isso como certo, tá? Então, aqui, essas palavras aqui, elas são características da fala, tá? Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas usarem essas palavras. E aqui elas estão rompendo com as regras de pronúncia correta da ortoépia, ok? Então, ortoépia é isso, né? É aquela ciência da língua portuguesa que estuda a pronúncia certa das palavras, que inclui também certas vogais abertas ou fechadas. Essa aqui eu falo molho, mas agora a outra palavra é molho, né? Então, essas vogais abertas ou fechadas também a ortoépia estuda, beleza? Aí tem aqui, ó, escolha 10 palavras ao lado e escreva a sua forma correta. Então, aqui, para escolher 10 palavras, né? Eu vou colocar a escrita correta de algumas palavras no gabarito que eu vou mandar para vocês junto com esse vídeo. Mas eu tenho aqui, ó, ídola. Ela é minha ídola. Não existe, tá? Não existe o feminino de ídolo. Ela é meu ídolo, tá? Então, não existe, tá? A pessoa fala tauba, né? Eu preciso comprar uma tauba para passar roupa, né? Uma tauba de madeira. Não, uma tábua, tá? Membra. Não existe membra, nunca existiu. Ele é membro do clube. Ela é membro do clube. Não existe. Ela é membro do clube. Não existe o feminino. É membro, tanto para ele quanto para ela. Tá? Problema. A gente vê muito aí. Problema. Esse problema aí é um caso de rotacismo, né? A troca do L pelo R. E é um fenômeno linguístico, tá? Estudado que tá ligado não a vários pontos, ou falta de estudo, ou regional, tem regiões que falam assim, tá? Mendigo, tá? Tem muita gente que fala mendigo, é mendigo, né? Advogado, no lugar de advogado, tá? Privilégio, já ouvi muito, tá? A gente falando privilégio. É um privilégio estar aqui neste momento. Não, é um privilégio, beleza? Rúbrica. Dá uma rúbrica aqui nesse formulário? Não, é rubrica, tá? Maionese, é maionese, ok? Então, cada um escolheu aí as 10 palavras. Número 5 e última questão desse primeiro questionário foi o seguinte. Observe a imagem ao lado
e explique a importância do estudo da prosódia na língua portuguesa. Então, já botei uma imagem aí para poder abrir a mente de vocês. Essa imagem é um texto de apoio, tá? É uma dica, tá? É uma forma de mostrar o caminho para vocês construírem essa resposta. Repare que eu não perguntei para vocês o que é prosódia. Eu pedi para você explicar a importância do estudo da prosódia na língua portuguesa a partir dessa imagem aí que eu dei. Então, vamos olhar para a imagem. Eu tenho aí, né, o perfil de uma pessoa, o cérebro dela aí escrito fala e tem um balãozinho indicando que ela está falando alguma coisa. Aí, ó, já disse mais ou menos aí, mais ou menos o assunto, que é a prosódia. Qual é a importância da gente estudar a prosódia? Ora, sabendo que a prosódia também, assim como a ortoépia, ela é responsável por estudar a forma correta da gente pronunciar as palavras, mas a prosódia, ela se dedica a pronúncia correta das sílabas tônicas das palavras, né? As oxítonas, as paroxítonas, as proparoxítonas, tá? Essa pronúncia correta, né? Então, por que é importante a gente conhecer a prosódia? Saber que as sílabas tônicas elas têm que ser pronunciadas corretamente, tá? Porque isso nos ajuda a falar melhor, tá? Embora não existe esse negócio de certo e errado quando a gente fala, o importante é a comunicação, isso não justifica a gente ficar falando errado sempre, tá? Por que é importante a gente saber falar corretamente? Porque a gente nunca sabe o que nos espera. Isso ajuda a gente a construir uma imagem. Daqui a uns anos, vocês estarão no mercado de trabalho, né? E cada um ainda nem sabe que tipo de trabalho vai ter. Não importa se você vai ser um diretor de uma empresa que vai ter que liderar uma equipe, dar palestras, treinamentos, ou se você vai ser uma vendedora de loja que também vai ter que falar com o público, tá? E as pessoas julgam pela nossa forma de se vestir, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir e principalmente por nossa forma de falar, tá? Então, é para isso que a gente está aprendendo. Então, essa é a importância da prosódia. É para a gente aprender a pronunciar corretamente as palavras e melhorar a nossa fala, tá? Lembrando que nós usamos a nossa língua, tanto a escrita quanto a fala, dependendo da situação, tá? Então, dependendo do contexto, se eu tiver entre amigos, numa situação mais informal, com a família, eu posso falar com mais flexibilidade. Mas se eu estou numa situação mais formal no ambiente de trabalho, na igreja, enfim, diante de uma autoridade, né, um juiz ou um líder religioso, eu tenho que falar melhor, né? Então, essa é a importância da gente estudar a prosódia. Não pensa que é só para você fazer a prova e pronto, acabou, tirei A na prova e está resolvido. Não, isso é você carregar para a sua vida toda. Imagina você sendo um chefe, um diretor de empresa e falando errado, né? As pessoas, esse aí não estudou direito, esse aí não tem competência para estar no lugar dele, tá? Então pensem só as consequências, tá? A gente tem que sempre pensar lá na frente, beleza? Então vamos lá para a correção do questionário 2, tá? O nosso questionário 2. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Aula 12, questionário 2, tá? Então, eu tenho aqui número 1. Reparem que eu estou sempre mandando para vocês questões que envolvam textos, tirinhas, charges, memes, propagandas, enfim. Porque nós temos que estudar a gramática dentro do contexto de texto. Porque é assim que a nossa vida é. Nós estamos sempre lidando com textos e não com frases soltas, tá? E a gente sabe que as palavras elas se comportam de maneiras diferentes, tá? Dependendo do contexto. Então, vejamos aqui, ó. Número 1 do questionário 2. Leia a charge ao lado. Então, primeira coisa é ler a charge ao lado, tá? 1º de maio. O trabalho enobrece o homem. Aí eu tenho aí um trabalhador, né, feliz, com a placa escrito isso, né?
E do lado eu tenho a corrupção e inflação e os impostos, empobrece. Né? Então, olha só, 1º de maio. Por que 1º de maio? Que já passamos, né? Foi feriado, Dia do Trabalho. Então, olha só, as palavras enobrece e empobrece podem ser consideradas antônimos? Justifique sua resposta. Então, um dos conteúdos que nós vimos aí recentemente foi antônimos, que os antônimos são palavras, tá? Geralmente pares de palavras, perdão, pares de palavras que têm ideias, significados opostos. Ah, professora, mas isso é muito fácil? Baixo, alto, gordo, magro, limpo, sujo. Resolvemos o problema. Mas não é bem assim, tá? Essa é a teoria, vamos ver na prática? Então, olha só, nessa charge aí, lembre-se que charge é um texto híbrido, ou seja, utiliza a linguagem verbal escrita e texto visual, tá? No caso aqui, desenho. E a charge tem como característica, bem dela, a ironia, o sarcasmo, a crítica sobre alguma coisa. E o que essa charge está criticando aqui? Na verdade, ela está fazendo um sarcasmo, uma crítica muito grande ao Dia do Trabalho. Nós temos um feriado nacional, né, até internacional, né, só que em alguns países o Dia do Trabalho também é feriado, mas não necessariamente no 1º de maio. Mas que, será que isso... 1º de maio, Dia do Trabalho, feriado, todo mundo em casa, pronto, problema resolvido. Não, ele faz aqui uma crítica às condições de trabalho do brasileiro, principalmente, porque o nosso feriado é dia 1º de maio. O trabalho enobrece o homem. A gente vê que é até uma questão bíblica, né? O trabalho, né? Que realmente nós precisamos trabalhar para nos desenvolvermos, não só o intelecto, mas a nossa autossuficiência, nos mantermos, sobrevivermos, né? Manter a nossa família, ajudar o outro, comprar nossas coisas, tudo que a gente precisa. Então, realmente o trabalho enobrece o homem. Mas, apesar disso, a corrupção, a inflação e os impostos o empobrecem. Aí eu perguntei, as palavras enobrece e empobrece, até rima, né? Podem ser consideradas antônimos? O que vocês acham? Com certeza, tá? Por quê? O que é enobrece? Tá? Enobrece é que torna grande, nobre, faz melhorar, tá? Então, assim, o trabalho, ele torna o homem um ser melhor, tá? Em vários sentidos. Mas, se o trabalho torna o homem melhor, a corrupção, a inflação e os impostos empobrecem. E o que é empobrecer? É minguar, é dar um passo para trás, é retroceder, é perder alguma coisa, tá? Seja a sua forma de subsistência, né? A forma que você tem de sobreviver. Se o trabalho, ele mantém... Se por um lado o trabalho ele enobrece o homem e permite que ele cresça, ele se desenvolva, né, o intelecto, que ele progrida na vida, que ele compre uma casa, que ele faça uma faculdade, que ele viaje pelo mundo através do dinheiro dele que ele obteve trabalhando dignamente. Por outro lado, a corrupção, os impostos tiram isso do homem. Tá? Então, enobrecer dá um passo para frente, é progredir. Empobrecer é retroceder, é regredir. Então, eu tenho claramente palavras que significam opostos. Então, sim, empobrece e enobrece são, sim, antônimos. Mas percebam que aqui eu tenho esse antônimo, ideias contrárias, né? Eu tenho a oposição aqui não só nessas palavras, mas eu tenho nas ideias, no campo das ideias e na imagem. Olha só, na primeira imagem eu tenho um trabalhador aí, ó, barbeado, todo aprumado, arrumadinho, cabelo cortado, com capacete, trabalhando, né? Todo feliz da vida. No outro, eu tenho uma aparência dessa mesma pessoa totalmente diferente.
tá todo desgrenhado, barbudo, já não tem um capacete, né? Tá com uma expressão assim meio caída, né? Meio assim, triste, né? Meio assim, desagradável, né? Ou seja, ele tá o oposto do que ele estava antes. Porque ele tinha o trabalho dele, que enobrecia, que fazia ele crescer, ter várias conquistas na vida, mas o que aconteceu com ele? A corrupção, a inflação e os impostos o empobreceram, porque por mais que ele trabalhasse, não era suficiente. Tudo que ele conquistou foi tirado. Talvez aqui ele esteja até desempregado, né? Provavelmente. Perceberam que não basta só eu saber que sinônimos são ideias contrárias? Ideias contrárias não, palavras que significam opostos. Aqui eu tenho também palavras que significam opostos, mas eu tenho que olhar não só para as palavras, mas para o contexto todo do texto dessa charge aqui. Vocês entenderam? Beleza. Número 2. Aí eu tenho uma tirinha, tá? Então, olha só, uma tirinha do menino maluquinho, do Ziraldo, né? Leia a tirinha abaixo. Então, eu tenho que ler a tirinha abaixo, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer. A situação é insuportável, inaceitável, imoral, inconsequente. É a fala dele. Precisamos de medidas drásticas, enérgicas, imediatas. Por isso, eu peço calma. Xiii, ele já tá falando que nem os políticos na TV, né? Então, olha só. Eu tenho aqui, percebam aí, ó, no sentido. Eu pedi 4 palavras que são antônimas de alguma palavra. Logo no primeiro quadrinho, eu tenho o seguinte: insuportável, inaceitável, imoral e inconsequente. São essas 4 palavras. Aí, olha só. Insuportável é um antônimo de quê? De suportável. O que não é suportável é insuportável. Inaceitável é antônimo de aceitável. Imoral é um antônimo de moral. E inconsequente é o quê? É o antônimo de consequente, tá? Então, eu tenho aí essas 4 palavras. Aí, depois de indicar essas 4 palavras, eu pedi, em seguida, explique a sua formação. Como que essas palavras antônimas foram formadas? Nós vimos nos exercícios do livro que eu tenho 2 formas de formar antônimos. A primeira é com palavras diferentes, por exemplo, alto. Qual é o contrário de alto? Baixo. Alto e baixo são palavras totalmente diferentes, tanto na fala quanto na escrita. Mas eu tenho uma outra forma de construir antônimos, é através dos prefixos. Professor, o que é um prefixo? É um pedacinho de palavra que eu acrescento no começo de uma palavra e eu transformo ela no contrário. Então, assim, insuportável, eu tenho aí qual é o prefixo? In, tá? Então, eu peguei a palavra suportável e para transformar ela no antônimo, eu acrescentei um in, um prefixo. Então, eu tive insuportável. Inaceitável, novamente, um in, tá? Eu peguei a palavra aceitável e acrescentei aí o in. Imoral, aí aqui o prefixo foi apenas a letra I, que eu tenho a palavra moral. Eu acrescentei o i, o prefixo i, e transformei aquilo no contrário, no imoral. Inconsequente, eu tenho a palavra consequente e transformei ela no contrário dela pelo prefixo in. Beleza? Ok. Mas reparem nessa tirinha. Será que vocês perceberam aqui? Professora, eu já cumpri aqui como você pediu. Indiquei as 4 palavras e expliquei como elas foram formadas. Mas percebam só a ideia da tirinha, tá? Nos 2 primeiros quadrinhos, o menino maluquinho, ele tá falando com bastante energia, tá falando alto, né? Olha só, a situação é insuportável, ponto de exclamação. Inaceitável, ponto de exclamação. Imoral, ponto de exclamação. Inconsequente, ponto de exclamação. Nós estudamos anteriormente os sinais de pontuação, que quando eu coloco aí um ponto de exclamação, eu sei que ele indica emoção na fala. Então aqui provavelmente ele está falando com firmeza, está falando alto. No segundo quadrinho ele até bate a mão, dá um soco assim no púlpito onde ele está falando e faz um barulho tum,
né? Que é o quê? Que é uma onomatopeia, que indica um barulho, né? E ele, precisamos de medidas drásticas, ponto de exclamação. Enérgicas, ponto de exclamação. Imediatas, ponto de exclamação. No último quadrinho, por isso eu peço calma. Olha só a oposição. Então eu tenho duas atitudes aí opostas também. No primeiro e segundo quadrinho ele tá falando com energia, né? Tá fazendo barulho, tá falando alto. Mas no segundo quadrinho ele fala o quê? Peço calma. Ora, calma é o contrário de você falar energicamente. É o contrário do que ele tá fazendo nos dois primeiros quadrinhos. Perceberam aí? Tá? Não basta eu saber o que é um antônimo, eu preciso saber aplicar dentro do texto. E não basta eu procurar que palavras eu preciso nesse texto híbrido, que é uma linguagem verbal com linguagem visual, compreender e interpretar tanto o que está escrito quanto o que está sendo mostrado no desenho. Beleza? Número 3. Essa número 3 aí foi proposital. Tá? Eu sei que muitos tiveram dificuldade, mas ter dificuldade é normal, tá? Nós estamos aqui para isso, tá? Então, mais uma vez, eu coloquei textos provocadores aí para vocês associarem o que a gente aprendeu com textos. Então, olha só. Releia as páginas 90 e 91 do livro de português. É a primeira coisa que você tinha que fazer. Reler as páginas 90 e 91. Quando você releu as páginas 90 e 91, é aquela página lá de atitudes para a vida. Ou seja, que trata da temática o quê? Pensar com flexibilidade. Ou seja, pensar diferente é você não ficar preso a uma única opinião. Porque tem gente que... Lembra da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Tem gente que não quer mudar. É daquele jeito que eu penso, é assim que eu vou fazer. Se o trabalho é para fazer uma apresentação, tem que ser cartaz. Vou fazer 5 anos que eu tenho ainda de escola, nesses 5 anos eu vou fazer tudo com cartaz. Ah, mas meu colega ofereceu aí fazer um slide, usar o PowerPoint, projetor. Não, não quero nada disso, quero cartaz. Então, tem gente que se nega a mudar. Tem gente que se nega a abrir a mente para pensar diferente. Pensar com flexibilidade é você estar aberto para novas opções. Seja isso na família, seja uma nova forma de se vestir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de fazer uma tarefa de escola, uma nova forma de fazer um cálculo de matemática, tá? Então, pensar com flexibilidade. Então, se o tema é pensar com flexibilidade, pensar diferente, estar aberto para novas coisas, você tinha que relacionar isso com esses textos aí, da letra A, letra B e letra C. Então, o que pensar com flexibilidade tem a ver com o texto A? Eu tenho aí uma charge, olha só, um Brasil. Aí eu tenho aí, é o que eu sempre digo. Aí nesse primeiro quadradinho aí, eu tenho o quê? Uma pessoa mais velha e um personagem mais novo. A pessoa mais velha está, né, com uma régua na mão, como quem diz, estou ensinando alguma coisa para esse jovem. E esse jovem está dentro de uma caixa, como se fosse uma repartição, né, de um trabalho. Aí no segundo quadrinho eu tenho uma imagem mais ampliada, tá? Pense fora da caixa. Então, olha só. O que é pensar fora da caixa? É justamente você pensar com flexibilidade. É você pensar diferente, tá? É você ser aberto para novas possibilidades, tá? Mas olha só, ele tá sendo irônico, tá? Eu tenho uma pessoa mais velha, tá? Assim, não tô falando geral, tá, gente? Geralmente as pessoas com mais idade, que têm mais experiência de vida, algumas têm certa relutância em pensar diferente. Por exemplo, em relação à tecnologia, né? Isso é normal às vezes, tá? Mas veja aqui a ironia que ele está fazendo. Ele está falando para aquele jovem que está dentro de uma caixa pensar fora da caixa, mas ele mesmo, quando eu tenho uma ampliação da imagem aí, está dentro de uma caixa.
Então, será que ele não está sendo hipócrita? Ele está falando, você tem que pensar diferente, tem que pensar dentro da caixa. Se ele mesmo está fisicamente dentro de uma caixa. Percebam a relação do que está escrito com a imagem. No primeiro quadrinho, parece que ele realmente está dando uma lição, né? Mas quando a gente tem uma imagem ampliada, ele também está dentro da caixa. Ou seja, ele também precisa melhorar, ele também precisa mudar alguma coisa, pensar fora da caixa. Beleza? Letra B. Pense diferente. Aí, qual é a imagem aí? Eu tenho um homem com uma maçã na mão. E do lado eu tenho o quê? Outra maçã. Então, aí, eu preciso resgatar... Para entender isso aí, eu preciso resgatar um conhecimento prévio. Veremos. Qual é da nossa cultura, né? Qual a personagem que usa aí uma maçã? A Branca de Neve, que é uma mulher. Pense diferente, aí eu não tenho uma mulher, eu tenho um homem. Branca de Neve não é bonita, né? Aquela coisa, a mulher bonita que tem a maçã, né, na mão. Mas aí eu tenho um homem. Então aí já tá pensando diferente. Mas eu não tô falando do conto de fadas aí. Ao mesmo tempo que ele faz referência ao conto de fadas da Branca de Neve, ele faz uma brincadeira, né, com a marca. Que marca é essa? A Apple, tá? Ou seja, ao mesmo tempo que ele tá fazendo uma brincadeira com o conto de fada, né, que a personagem principal do conto de fada é uma mulher, aqui o personagem principal é um homem, mas não qualquer homem. É quem? O Steve Jobs, né? Aqui o Steve Jobs novo, o fundador da Apple, né? E qual é a grande característica do Steve Jobs? Essa característica de inteligência, de inovador, né? Que o Steve Jobs foi um grande empresário. Ele construiu um império que é a Apple. Todo mundo quer o computador da Apple, todo mundo quer os aplicativos da Apple, todo mundo quer o iPhone, o iPad, né, e tudo que tem a marca da maçã. E ele é considerado até hoje um grande empreendedor, que inovou, que pensou com flexibilidade. Enquanto na época dele as pessoas estavam por um caminho, ele foi por outro. Ele inovou. Tudo isso pela imagem e pelo que está escrito. Pense diferente como Steve Jobs, né? Então, olha só, ao mesmo tempo que ele fala do Steve Jobs, ele faz uma menção também à Branca de Neve. Isso se chama intertextualidade. É um texto dialogando com o outro, beleza? E por último, eu tenho aí um texto unicamente visual. Na letra A e letra B, eu tenho um texto híbrido. Eu tenho palavras escritas e eu tenho imagens. Aqui eu só tenho uma imagem, mas ela já é autoexplicativa. O que tem a ver pensar com flexibilidade, professora? Eu tenho aqui, ó, uma rena. Uma rena de quem? Olha o pezinho do Papai Noel aí. E qual é a cor da rena? Ela não é marrom, não é fofinha? Aqui ele pintou a rena toda de azul, né? Ou seja, inovou, ele aceitou o diferente, quis mudar, abrir a cabeça, né? Então a rena passou a ser uma coisa diferente, de cor diferente, né? Então pensar com flexibilidade é isso, pensar, aceitar novas opiniões, novas ideias, né? Novas oportunidades, tá? Então aqui ele pintou a rena diferente do que ela é, então ela passou a ser uma outra coisa, ter um outro significado. Então, para terminar a nossa correção, eu trouxe aqui, ó, um quadrinho que eu tenho aqui na minha sala, que justamente traz essa ideia. Então, eu vou encerrar, tá? E esse quadro diz assim: mentes são como paraquedas, tá? Só funcionam abertas, tá? Então, para a gente inovar, para a gente pensar diferente, né? Mesmo que você não mude sua opinião, né? Você não precisa mudar, mas é você estar aberta para escutar, para ouvir o outro, né? Eu posso não querer mudar, mas eu tenho que ficar aberta para ouvir as novas opiniões, para ouvir o próximo, né? Para deixar esse espaço de diálogo, né? De pensamento e até para conviver melhor com as pessoas, porque se a gente ficar sempre fechada, não ter a mente aberta como um paraquedas, que o paraquedas não tem uso nenhum.
Para nada ele serve estando fechado. Ele só funciona, ele só voa, né? Promove boas experiências se ele estiver aberto. Então, pensem nisso, beleza? Então, nós encerramos aqui a nossa revisão da aula da semana passada. A gente se vê na aula de amanhã, terça-feira. Um super beijo, muitas saudades de vocês, tá bom?